É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Você que está na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar. Começou mais um Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje o papo é música, é cinema, são as artes audiovisuais. Daqui a pouco eu apresento o nosso convidado para você. Convido você para acompanhar a gente no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e aí você pode fazer, ou melhor, assistir aí essa super entrevista em áudio e também em vídeo. Muita arte, educação e cultura para você aqui todo sábado no Subtexto, como você sabe. E hoje o assunto, como eu falei, é cinema e música. O nosso convidado é o diretor artístico e curador do Festival Inédit Brasil, que passa aqui pela cidade de São Carlos. E, claro, o Marcelo Alite, esse cara que você que está no YouTube já está vendo, vai bater um papo com a gente a partir das ondas da internet, na nossa bancada virtual. Fala, Marcelo, seja bem-vindo ao programa Subtexto. Salve, Glauco, tudo bom? Salve, salve a todos os ouvintes do Subtexto. Muitíssimo obrigado pelo convite, cara. Sempre um prazer falar com você. Ô, Marcelo, você tá morando onde, cara? Tô morando em São Paulo. Eu Você moro em mora em São São Paulo. Paulo? Faz tempo que você mora em São Paulo, cara? Cara, agora já faz uns 11 anos que eu mudei para São Paulo, sim, oficialmente, né? Eu morei em Barcelona há muitos anos. Aí eu trouxe o Inédit de Barcelona para cá. E oficialmente, assim, que eu sentei bandeira aqui faz uns 11 anos. E tô aí, mas ainda vou bastante para Barcelona, uma parte grande do trabalho ainda é feita lá. E, enfim, vou indo e vindo, mas minha base é São Paulo. E você teve a ideia de trazer o Inédit para o Brasil quando você estava em Barcelona, cara. Como que foi essa história, Marcelo? Cara, essa história foi o seguinte, eu trabalhava com publicidade na época, eu sou publicitário, por incrível que pareça. E aí estava chegando a famosa crise de 2008, né? E eu já estava muito cansado de publicidade, já estava muito cansado de. Enfim, já não queria mais, queria fazer outros projetos. Eu conheci o pessoal do Inedit, enfim, tinha uma namorada na época que fazia um. Estava ajudando num festival de filmes brasileiros em Barcelona, e aí eu conheci o pessoal do Inet, que assim, a empresa do Inet eram duas empresas, era uma assessoria de imprensa para música e cinema, e também faziam um festival, e eles estavam fazendo a assessoria de imprensa dessa mostra. E aí conversei com eles um ano, outro ano e tal, e um belo dia, que já com essa coisa assim, sabe, já bem cansado do mundo da publicidade e tal, falei, cara, como seria levar o Inédit pro Brasil e tal, e eles me explicaram e tal, e aí, enfim, foi um longo processo, e aí começamos a fazer aqui no Brasil, o primeiro ano mal, o segundo ano já melhor, o terceiro ano já foi direitinho, e aí foi engatando, mas eu já fazia rádio também, eu já trabalhava com música de alguma maneira, assim, eu fiz vários anos rádio em Barcelona e eu já gostava muito, enfim, aí depois fui fazer. Primeiro eu estava fazendo uma emissora anarquista e tal, independente, e aí fui para uma emissora grande para fazer o Fórum Internacional de Culturas e, enfim, foram 12 anos fazendo rádio, então sempre gostei muito de música, sempre comprei disco, sempre fui em show, sempre gostei muito de ver a música, ver o mundo através da música, né? E o Inet foi uma ideia que deu certo nesse sentido, porque afinal de contas eu continuo vendo o mundo através da música. Não é para menos que todos os pôsteres do Inet Brasil têm os olhos com alto-falante, que para mim resume bem assim o que a gente faz. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, você acompanha um bate-papo com Marcelo Alite, é curador, diretor artístico do Festival Inédit Brasil, que já está no Brasil há alguns anos e mais uma vez passa por São Carlos trazendo o melhor dos documentários musicais. Daqui a pouco o Marcelo vai falar um pouquinho da programação, mas olha, eu dei uma olhada, está muito legal. Vai desde Saravá, chegando aos Rolling Stones, com Luiz Melodia na abertura, está muito, muito bacana. Então eu convido muito você a passar lá pelo Cine São Carlos, pelo Centro Cultural da USP, pelo Teatro de Bolso,
da UFSCar, porque a programação está muito legal e tudo gratuito. Você que está acompanhando a gente aqui pela sintonia da Rádio Fiscar, vem para o YouTube, e no YouTube você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô Marcelo, você foi para Barcelona para trabalhar como publicitário, cara, ou não? É, fui, em teoria fui. Assim, eu fui, sei lá, eu tinha 23 anos quando eu fui, e fui, enfim, atrás de experiências profissionais, né? Ou seja, eu não tinha tanto a certeza de que eu ia ficar lá esse tempão todo. Eu já trabalhava aqui no Brasil e aí fui tentar experiências profissionais. E nesse tempo eu tinha uma namorada aqui no Brasil e aí, enfim, a gente acabou se separando e eu acabei tendo uma espécie de passaporte livre, né? Assim, eu tenho passaporte europeu. E aí eu falei, cara, já que eu não tenho mais nada o que fazer no Brasil, assim, eu vou ficar por aqui e vou ver o que dá. Mas, assim, quando eu tive essa decisão, eu tava lavando prato, cara. Não é que eu tava numa agência, nada, assim, demorou muito. As pessoas, é engraçado, as pessoas se espantavam muito que quando eu dizia a experiência profissional que eu tinha, é, o portfólio que eu tinha aos 23 anos, eu já trabalhava numa multinacional aqui no Brasil, e, cara, com 23 anos as pessoas lá ainda estão na faculdade, sabe? Muitas estão entrando na faculdade, né? Então, todo mundo me via assim como uma espécie de aberração, né? Falou, nossa, mas você é novo demais para ter a experiência que você tem. E no final das contas eu acabei acreditando, eu falei, cara, vamos correr menos, né? Vamos acabar correndo menos, vamos ver o que eu faço aqui nessa terra e foi bem. Então, assim, pô, entreguei pizza, fiz estágio em agência, fiz programa de televisão, fiz programa de rádio, enfim, fanzine, enfim, eu fiz um monte de coisa e acabei, aí sim, entrei trabalhando em agência, fiquei trabalhando em agência um bom tempo, acabei indo para Bilbao e tal, mas no final das contas não era o que eu queria, enfim, era um trabalho muito, assim, no começo muito interessante, porque como tem a questão da criatividade, né, assim, de criar coisas, de fazer anúncios, de fazer campanhas, e estratégias e tal, é divertido, mas tem uma hora que você fala, cara, isso aqui não é para mim, sabe? Você fica dias e dias sem dormir, fazendo um trabalho e tal, para um maluco qualquer decidir na cama com a mulher dele se tal coisa vai em vermelho ou em verde, sabe? Tipo, porra, que estão aqui me matando por um achismo do outro lado que é muito, muito efêmero, né? E aí eu falei, não, isso aqui não tá para mim não, viu? Aí conheci o pessoal do Inédit, também comecei a conhecer muita gente fora do meio publicitário, ou seja, muita gente do mundo da música, do cinema, do teatro e tal, e aí você começa a entender mais como a vida pode ser diferente, né? Assim, além de uma vida CLT, vamos chamar assim, que nem era totalmente CLT, alguns casos sim, pero nem todos. Então eu falei, cara, vamos nessa, vamos testar. Enfim, já estava com 37, 38 anos, eu falei, velho, vamos dar uma virada aqui para ver onde é que vai dar. E tô aqui com esse festival que já tem 16 anos aqui no Brasil e, enfim, tá indo, vamos nessa. Que legal, 16 anos já. E você falou que você volta com alguma frequência para Barcelona. O que você vai fazer lá? Só tomar uma cerveja espanhola, rever os amigos? Você tem Olha, ainda relação de trabalho lá, Marcelo? Alguns muita, toda a projetos? parte internacional do INET, ela é feita lá, né? Então, toda a contratação é feita lá, os convidados internacionais, tudo é feito lá. Então, tem vários curadores que são lá de Barcelona, eu uso muito esse tempo para conversar com gente, né? Então, eu tenho um monte de amigos que são meus companheiros de trabalho também, mas são amigos e que eu converso muito, né? De que filmes foram bem no Chile, que filmes foram bem na Holanda, que filmes foram bem em Barcelona, mas também esse filme a gente queria passar, mas não passou porque já passou em outro festival aqui na Espanha, mas se eu fosse você, eu programaria.
Enfim, tem uma série de conversas que, no fundo, acaba funcionando muito mais ao vivo do que online, né? Então, eu acabo indo bastante para lá. Então, assim, quando eu vou para lá em março, é quando eu faço realmente a contratação desses filmes junto com o Johannes, que é o coordenador de programação internacional do Inédit. Falo com o pessoal do Chile, da Holanda, enfim, com outras figuras jornalistas e tal. E aí, quando eu vou em outubro, já é muito mais para apresentar o filme vencedor brasileiro e também para ver o que Barcelona está exibindo naquele momento, porque é durante o Inédit de Barcelona. Então, são 2 momentos que eu acabo indo. Em março também tinha o FIDOG, né, que é o festival que a gente fazia aqui, que é sobre documentários de moda e comportamento, mas que nesse exato momento nós estamos sem patrocínio. Então, é um projeto que está parado, mas que, de alguma maneira, essa itinerância do Inédit tem suprido as necessidades econômicas, né? Assim, terminar, fechar o ano e tal, e tem ajudado e tem feito um pouco mais de sentido, assim, para a gente aqui, porque, enfim, ao fazer a itinerância do Inédit, é mais gente que fica conhecendo o festival. É um trabalho que a gente faz durante o ano inteiro e que ele acaba tendo mais utilidade, vamos chamar assim, do que 10 dias em São Paulo. Você acaba fazendo mais 4 cidades, enfim, acaba fazendo mais sentido para a gente, né? Mas para Barcelona mesmo, eu acabo mesmo fechando esses filmes internacionais, que é bem importante isso. Acabo indo também para alguns festivais internacionais. Às vezes eu vou para o ITFA, às vezes para o CPH Docs, às vezes para a Berlinale. Varia um pouco, assim, tentar conhecer um pouco melhor o mercado, essas coisas. É isso, esse é o Marcelo Alite falando um pouquinho da sua experiência como publicitário, entregador de pizza, lavador de pratos e também como curador e diretor artístico do maravilhoso Festival Inédit Brasil, que está há 16 anos no país e que mais uma vez chega à cidade de São Carlos na sua versão itinerante, trazendo 15 super documentários musicais, como eu falei no começo do programa, falando de Luiz Melodia, falando de Black Rio, falando de Rolling Stones, o Brian Jones, enfim, tem muita coisa bacana que acontece a partir do dia 29 de agosto até o dia 4 de setembro aqui na cidade de São Carlos, em especial no Cine São Carlos, tudo gratuito, mas também com eventos no Centro Cultural da USP e também no Teatro de Bolso da UFSCar. Vale a pena você conferir, porque é muito legal. Ô Marcelo, que eu queria te perguntar também, cara, você falou que você conversa com muita gente, que filme deu certo em tal lugar, que filme não deu tanto certo em outro. Tem muito disso, cara, um filme que você acha que é muito bacana, que funciona num determinado país, no outro país o público não acalanta tanto, não se toca tanto, cara. Como que é ter esse olhar para o filme que você acha que vai encaixar aqui no Brasil? Putz, Glauco, é assim, tem muito disso. Tem filmes que funcionam super aqui, não funcionam nada lá, e funciona muito lá e não funciona nada aqui. Então, cada país é um país. Eu acho que cada festival é um festival, ou seja, São Paulo é diferente de São Carlos, que é diferente de Recife, que é diferente de São Luís do Paraitinga, né? Então, tem que ter um olhar muito atento a cada praça, eu acho. E eu acho que acontece muito isso. Eu acho que a grande vantagem aqui no Brasil, para a gente, de maneira geral, é que, como o festival aqui é gratuito, porque afinal de contas é lei de incentivo, não deixa de ser dinheiro público de uma forma ou de outra, então a gente prefere mesmo fazer o festival gratuito, e isso permite, de alguma maneira, a gente arriscar mais, né? Então, por exemplo, tem filmes desse ano, por exemplo, que foi super bem e que a gente não esperava. Por exemplo, um filme que não estará em São Carlos, mas é o filme, por exemplo, da Barbara Dane, que é uma figura que pouca gente conhece, uma mulher que tem 92 anos hoje. O filme é sobre a turnê de 90 anos dela, e foi uma figura que cantou com os pioneiros do blues, com os pioneiros do country, com os pioneiros do gospel. Enfim, tem uma vida toda dedicada
a defesa dos direitos humanos, e é muito bacana, né, você ter uma dessa. Então, assim, é pouco provável que uma figura dessas dê certo, mas também é pouco provável, assim, mas a gente pode fazer isso, porque afinal de contas, pô, o festival é gratuito, não sei o quê, vamos testar. Se a gente tivesse mais pendente, por exemplo, de filme, de vender ingresso para se bancar, eu acho que ia ser as coisas muito mais difíceis, assim, difíceis, ou seja, tinha que olhar muito mais, isso vende ingresso, isso não vende ingresso, coisa que outros inéditos têm esse olhar, né? É claro que se procura pela qualidade e tal, mas também acaba, de alguma maneira, buscando um pouco nomes populares, né? O filme tem que entregar, o pessoal está acostumado que o inédito tenha um nível de filmes determinado, né? Ou seja, não, eu vou para o inédito porque eu confio na curadoria do inédito e eu vou lá. Então, é bacana você passar um filme de uma banda africana que pouca gente ouviu falar, ou que de uma cena X na Mongólia, como a gente já teve filmes assim. Mas aqui a gente tem a possibilidade de arriscar, de testar, e isso é muito bacana mesmo. Por exemplo, para São Carlos, a gente não usou tanto essa lógica, né? A gente foi muito mais, porra, é Rolling Stones, é Santana, enfim, Cyndi Lauper, enfim, aí tem os brasileiros, né, da competição, que esses foram todos, mas que aí tá envolvido o Luiz Melodia, o Black Hill, Black Power, o Arrigo Barnabé, enfim, esses nomes mais populares, vamos chamar assim, conhecidos mesmo, né? Então, por isso, cada praça acaba tendo suas próprias características, mas é uma delícia você poder testar, né? Você fala assim, cara, de repente foi mal em São Paulo, mas foi super bem em Recife, sabe? Você fala, pô, que legal. Ou às vezes, caramba, foi super bem em São Paulo, vamos levar isso para não sei para onde. E não vai nem Deus, entendeu? Putz, onde a gente errou, né? Falou, não, é que aqui ninguém conhece tal artista. Sei lá, pode acontecer, né? Então, tudo varia também, não só a maneira como você programa, os filmes que você programa, mas também a maneira como você, entre aspas, vende esse filme, né? Ou seja, que importância ele tem, qual a importância que você, como curador, vê, que importância você acha que o público pode encontrar, e aí você, de alguma maneira, ajuda o público a entender o valor de cada filme segundo a visão da curadoria. Né? Isso, de alguma maneira, acaba ajudando bastante, né, nas coisas. Por isso que o INET é um festival que nunca, nunca, jamais fez e jamais fará aceitar a sinopse que vem da produtora. A gente sempre faz a nossa própria sinopse, a gente sempre coloca o nosso olhar sobre o filme na sinopse, porque aí a gente realmente acha de que isso ajuda as pessoas a se interessarem pelo filme, né? É difícil você falar, venha ver o filme de fulaninho de tal, grande artista africano. Porra, se você não falar pro cara que o cara é não sei o que na África, que o cara tem isso na linguagem, que o filme fez isso, que o diretor é não sei o que o material de arquivo não sei quanto, pô, você ajuda a galera a entender o filme, a se interessar pelo filme, a vir para o cinema e entender o filme de um outro ponto de vista, além do repertório que ela já tem, né? Porque o que a gente está aqui também é muito para isso, cara, para aumentar o repertório das pessoas, musical, cinematográfico e de visões de mundo, né? E isso eu acho importante para caramba. Marcelo, você falando, eu fiquei pensando aqui, cara, quanto estilo musical e quanto artista você não deve ter conhecido esse tempo todo, né, cara? E como é gostoso se surpreender, né? Muitas vezes, claro que a Cyndi Lauper, o Carlos Santana, os Rolling Stones, pô, são ícones, não tem nem como a gente questionar, né? Mas como deve ser legal para você, né? Ter contato com um artista caribenho, conhecer um artista africano que eventualmente você talvez se não fosse o Inédit, não chegaria. Nesse tempo todo, cara, de festival, tem algum documentário assim que você se lembra, que marcou bastante, que era de alguém, entre aspas, desconhecido, mas que para você foi muito, muito legal conhecer e você ficou muito feliz em oferecer para o público?
Pô, cara, vários, viu, Glauco? Porque ó, o primeiro deles talvez seja um dos documentários musicais mais importantes dos últimos anos, que é o Searching for Sugar Man, que é sobre o Xisto Rodrigues. Quem não conhece, ele assina só como Rodrigues, era para ser uma espécie de Bob Dylan latino, e é um dos melhores documentário, não vou falar nem documentário musical, um dos melhores documentários que eu já vi na vida, né? E o Rodrigues é isso, ele gravou 2 discos, sumiu, literalmente sumiu, e aí aparece um sueco filmando na África do Sul essa história, né? É muito bacana. Então, o Rodrigues é um. Esse ano a gente teve o Zef, né? Que é daquela banda The Underwood, que é uma banda sul-africana também, que eu enlouqueci, assim. Eu conhecia a banda, assim, uma amiga minha tinha me mostrado e tal. Não, veja isso. Quando eu vi o filme, meu amigo, o que é aquilo, cara? Que é aquilo? Você fala assim, meu, que gente doida. E que história genial também, sabe? E que maneira genial de você contar uma história. Porque a história começa com a filha do casal, o casal, que é a dupla da banda, né? Quem faz a banda, e aparece uma menina loira, lindíssima, assim, sabe? Num quarto, que assim, parece um quadro do David Hockney, falando: meus pais se separaram. E agora eu pedi para eles voltarem e eles voltaram. Essa aqui é a história dos meus pais. E é ela, é a filha contando a história do casal. Não é um jornalista falando, ai, não, que grande momento. Não é a filha do casal. Então é uma maneira muito bacana de você é, endereçar uma história, né? Como é que você conta essa história? Então é muito bacana você ter maneiras de contar histórias diferentes e tal. Então, bandas, cara, um monte de. Tem uma banda, por exemplo, que eu já conhecia, mas que teve no ano passado, que é o Los Mirlos. Los Mirlos é uma banda de cúmbia psicodélica amazônica, que é maravilhoso. Inclusive, toca em São Paulo dia 7 de setembro, agora no Sesc Pompeia. Pô, bicho, é genial. Pouca gente conhecia e muita gente veio conhecer os Mirlos no Inédit, né? Foi muito bacana. Eles tocaram também na virada cultural um ano antes. Então, a gente ajuda também, de alguma forma, a endereçar alguns artistas para o público que lhe convém, entendeu? Isso é muito bacana. Isso é muito, muito legal. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o curador e diretor artístico do Festival Inédit Brasil, Marcelo Alite. O Marcelo que vai ficar alguns dias aqui na cidade de São Carlos por conta do festival, e você que acompanhar o festival vai poder trocar uma ideia com ele, conversar, bater papo, descobrir tudo isso e muito mais que o Marcelo está falando aqui para a gente no programa Subtexto. O Inédit Brasil traz documentários maravilhosos aqui para a cidade de São Carlos. Vai acontecer no Cine São Carlos, no Teatro de Bolsa da UFSCar e também no Centro Cultural da USP. Eu convido você para não perder, porque a programação está muito, muito legal. Você que está acompanhando a gente pela 95,3, pela Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse programa em áudio e também em vídeo. Ô Marcelo, vamos falar um pouquinho da programação, cara, que você está trazendo aqui para a cidade de São Carlos, cara. A gente deu alguns spoilers aí, né? Falamos de Cyndi Lauper, de Rolling Stones, de Carlos Santana. E eu queria que você ficasse à vontade aí para sugerir, para destacar, para informar sobre os documentários que vão passar por aqui. Pô, vamos lá, vamos começar pela essa abertura, Glauco, que assim, é o vencedor do Inédit desse ano, é o filme Luiz Melodia no Coração do Brasil, filme dirigido pela Alessandra Dorgan, e que é uma grande montagem, assim, de baterias de arquivo, né? Filme muito bacana, muito bem feito, com a direção musical da Patrícia Palumbo, do Vozes do Brasil, e que a gente, no dia da abertura, vai trazer nada mais, nada menos que o Renato Pial, que foi o parceiro do Melodia durante, sei lá, 4 décadas, para tocar ao vivo no cinema. Então, quem vier para a inauguração na quinta-feira vai poder não só ver o filme, mas também vai poder assistir um show do Pial direto ali no cinema, que é uma coisa que a gente adora fazer, que é show no cinema, né? A gente adora fazer essa brincadeira. E depois, cara, a gente tem muita coisa legal, assim, tem o filme que também estava na competição sobre o Arrigo Barnabé, que chama O Homem Crocodilo, a gente
também tem o Black Hill, Black Power, do Emílio Domingos, falando sobre o movimento Black Hill, né, os bailes Black no Rio de Janeiro, que de alguma maneira ajudou a perfilar o movimento negro no Brasil. Também da competição a gente tem o Black Future, que é uma banda super underground do Rio, né, que é muito doido, que é uma banda que eu brinco que assim, a banda não é famosa, mas os fãs deles são famosíssimos, né, que vai desde Seu Jorge, Planet Hemp, enfim, tem um monte de gente que ama o Black Future, mas os famosos mesmo são os fãs, né? Então tem muita coisa bacana, e aí tem, assim, em atividades paralelas, né? Tem essa coisa que você falou do Centro Cultural da USP, que a gente vai fazer o filme Funk Favela, né? Dirigido pela Kenia Zanata, com um bate-papo com o coletivo Ex-Cria, que é um pessoal de São Carlos que faz um grupo de estudos, assim, sabe? Debatem filosofia, literatura e tal, uma galera muito interessante. A gente chamou eles para debater esse filme, porque o Funk Favela, ele não é um filme exatamente sobre MCs e DJs, ele é um filme sobre praticamente a indústria que o funk desenvolve, sabe? É a galera que marca show, é a galera que faz produção, é a galera que faz divulgação, galera, enfim, são tantas pernas que tem dentro do funk, e esse filme fala muito sobre isso. Então, o Funk Favela, a gente achou que era um filme ótimo para botar para debate. E o outro filme que a gente vai debater também é o Terra de Ciganos. O Terra de Ciganos vai ter uma sessão no Cine São Carlos, no último dia, né, na quarta-feira, mas também vai ter ali no Teatro de Bolso com o diretor, o Naji Siddiq. E esse filme é muito, muito bacana. Para mim, é um dos grandes destaques do ano, porque é um filme que retrata os ciganos no Brasil, que é um coletivo que está há séculos no Brasil, continua à sombra e hoje já é a terceira maior colônia cigana no mundo, né? E é um filme que não só fala da comunidade cigana, mas muito com o viés da música, né? Que, afinal de contas, o INET é um festival de documentários musicais, e esse filme ele toca muito na parte da música, e é muito, muito interessante. Então, é um filme muito bonito também, sabe? É um filme de tela grande, sabe? É um filme de fotografia. Tem fotografias, cara, sem sacanagem, igual. Tem momentos, assim, se você vê o deslocamento dos ciganos pelo Cerrado, velho, aquelas imagens poderiam ter 400 anos, 700 anos, 1.500 anos, sabe? Um bando de gente no meio do nada, em fila, indo para a próxima parada que ninguém sabe qual vai ser, né? Então, é um filme muito, muito interessante, de uma realidade que está no Brasil e que pouca gente conhece, e é muito, muito legal. E aí, só para também não me estender muito, mas sem deixar de falar também um pouco dos internacionais, né? Que aí a gente tem o Carlos Santana, como a gente falou, a gente tem o Brian Jones, os Rolling Stones, que é um filme que eu considero muito, muito bom, esse filme dos Stones, dirigido pelo Nick Broomfield, um senhor documentarista inglês, assim, ele trabalhou com os arquivos da BBC, mas também com os arquivos da banda e da família do Brian Jones, ou seja, tem muita coisa inédita que nem os fãs mais ardorosos dos Rolling Stones já viram, né? Um filme muito bem contado, e é a relação do Brian Jones com a banda que ele ajudou a fundar e foi expulso, que chama-se Rolling Stones, né? Então, um filme muito, muito bacana. Tem um clássico de 1988, considerado pela maioria dos críticos como um dos melhores documentários de todos os tempos, que é o Let's Get Lost, que fala sobre o trompetista Chet Baker, que é maravilhoso. A gente está com uma cópia 4K, que foi lançada em Cannes no ano passado, que é espetacular, vale muito, muito a pena. Um filme pesado, viu? Assim, ele é pesadão, mas ele é demais, muito, muito bom. A gente tem o Love, Deutsche Marks and Death, que é um dos que eu adoro também, que é a história da música turca feita na Alemanha, né? Para quem não sabe, milhares de imigrantes turcos foram para a Alemanha no pós-guerra, depois da Segunda Guerra, para a reconstrução do país, e lá ficaram.
e entre e toda a sua cultura, né? E essa música veio com eles e foi evoluindo junto com eles e junto com o mundo, né? Você tem das primeiras canções meio de saudade da Turquia e não sei o quê, mas logo, logo já começa a virar canção de protesto, porque os caras descobriram que era mão de obra barata. Depois já veio o pessoal da psicodelia, depois já veio o pessoal do rock, e aí hoje em dia já tem o pessoal da eletrônica, e tudo isso continua evoluindo. Eu acho um filme muito, muito bacana. Love, Deutsche Marks and Death, Amor, Marcos Alemães e a Morte. Tem o Saravá, né, o grande filme do Pierre Barrou, que veio para o Brasil em 69, o filme só foi lançado em 72, mas, enfim, ele retratou aqui o encontro que ele teve para, enfim, de alguma maneira, filmar a alma do samba, e falou com nada mais, nada menos que com Pixinguinha, João da Baiana, Maria Bethânia, Paulinho da Viola, Baden Powell. É um filme incrível, incrível mesmo, também numa cópia restaurada em 4K, muito bacana. E aí tem a Cyndi Lauper, também com um filme muito bacana também, que, enfim, que vai muito além do personagem que ela criou, né? Assim, a gente vê claramente que aquela figura meio inocente, meio estrambelhada e tal, era um personagem muito bem pensado, né? Quando atrás disso tem uma mulher muito inteligente, muito culta e que sabe perfeitamente o que está fazendo artisticamente e também em comunicação. Então, sei lá, entre uma coisa e outra, tem para todos os gostos, tem para todo mundo. Acho que vai encontrar aqui um filme bacana para gostar aqui no Inédito. Esse é o Marcelo Alite, diretor artístico e curador do Festival Inédito Brasil. Ele está passando aqui pelo programa Subtexto para falar da chegada do Festival Inédito no próximo dia 29, à cidade de São Carlos, com abertura muito especial no Cine São Carlos. E o festival vai até o dia 4 de setembro, com apresentações, com discussões, com palestras, bate-papos com diretores, no Centro Cultural da USP e também no Teatro de Bolso. Eu convido você para acompanhar essa super entrevista no YouTube, e você pode ver o Marcelo Alite, e pode vê-lo ao vivo também aqui em São Carlos. Ele vai ficar uns 10 dias por aqui, e você pode encontrá-lo nas exibições, bater um papo com ele, trocar uma ideia, porque o Marcelo tem uma história muito legal dentro do cinema, dentro da música, e tem muito, certamente, a acrescentar ao nosso conhecimento. Ô Marcelo, eu queria perguntar um pouquinho se sobra tempo para você assistir outra coisa, cara, que não seja documentário musical, cara. Você tem visto série, você tem visto novela, BBB, não dá tempo, cara? Não, ó, BBB, novela eu nunca gostei, então isso aí eu já... Nem futebol eu vejo. E ficção, cara, pouco, muito pouco, assim, eu vejo pouca coisa porque acaba não dando tempo. Eu sempre brinco que é muito difícil você me levar para o cinema, né? Porque, afinal de contas, eu vejo muito filme, né? Às vezes eu vejo 3, 4 filmes por dia, e aí chega a noite, aí vamos pro cinema, porra, velho, conversa comigo, sabe? Me dá conversação, me dá, sabe? Vamos falar de outra coisa, vamos falar de qualquer porcaria, sabe? Aí sim, de futebol, de BBB, mesmo que eu não veja, né? Fale qualquer coisa aí para me entreter, mas acaba não dando muito tempo, não, Glauco. Eu acabo separando alguns momentos, assim, fim de semana, assim, eu vejo alguma coisinha, né? Eu gosto muito de cinema clássico, né? Gosto muito dos filmes que se fazem agora, que faz agora, mas, enfim, acabo aprendendo muito de linguagem cinematográfica e tal, vendo coisas mais antigas, né? E aí olho muito, assim, vencedores de festivais e tal, e aí vou anotando, assim, preciso ver esse, preciso ver aquele, e vou tentando, mas confesso, bicho, que é difícil, viu? Rapaz. Difícil É mesmo. isso, E Marcelo. A série, gente tá. esquece. Série, esquece. Série não Esquece. dá tempo mesmo, cara. Pô, cara, você precisa se dedicar muito tempo pra fazer série, cara. Os caras fazem 200 temporadas, com 400 capítulos cada um, 800 personagens. Puta, cara, eu não tenho paciência, eu não tenho nem paciência, nem tempo pra isso. Porque é meio novela, sabe? Pô, cara, me conta uma história logo, não precisa ficar nesse chiclete sem fim, sabe? De que você, não, e agora eu faço esse plot twist desse personagem, e agora eu vou pra não sei aonde. Porra, bicho, pelo amor de Deus, vamos resolver as... Me conte uma história, não me embroma, entendeu? Não me fica fidelizando para tua plataforma de streaming. Eu só quero ver uma história, cara. Só isso. Bem contada, por favor.
É isso, né? E as plataformas de streaming cada vez mais têm alongado as histórias, né? Feito os tais dos spin-offs, né? Com um momentinho da vida de determinado personagem, É. justamente por conta de público, principalmente quando o selo é um selo grande, né? É natural isso acontecer. Mas eu concordo contigo, cara. Eu gosto de boas histórias e histórias bem contadas. Todas essas eu tenho certeza, Marcelo. Você falou do Saravá. Saravá eu tenho em DVD, cara. Você Olha, acredita? Olha, é uma cópia que eu ganhei há muito tempo, cara, e já assisti há bastante tempo também. E quando eu vi que estava na programação, eu falei, poxa, que legal trazer o Saravá, cara. O Pierre Baruch, quando veio para o Brasil, ele ficou encantado com o samba, com aquela atmosfera toda, né, cara? E acabou fazendo o documentário dele. Marcelo, a gente está ficando por aqui com o subtexto, cara. Mas eu queria, antes disso, perguntar como é que quem está ouvindo a gente faz para ter acesso completo à programação, para conhecer você nas redes sociais também, cara. Como é que te encontra? ó, o Inedit, assim, você pode procurar, a gente tem nosso site, né, ineditbrasil.com, é só procurar Festival Internacional Documentário Musical, enfim, a gente está com a programação completa de São Carlos. Dá uma olhadinha lá. Para entrar no festival é só pegar ingresso 1 hora antes na bilheteria, entrada gratuita, tranquilíssimo. E para me achar nas redes sociais, eu nas redes sociais não sou o cara mais emocionante do mundo, não, mas tenho lá minhas redes, Marcelo Alite, né? É Alite 40, e você me acha lá no Instagram, essas coisas, mas realmente eu prefiro que você que está nos escutando siga o Ined, que é muito mais interessante do que a minha vida particular, porque realmente eu posto muito pouca coisa, realmente não sou um grande usuário de redes sociais do ponto de vista pessoal, né? É inevitável, assim, é uma ferramenta fundamental para divulgar o trabalho do festival e de outros projetos que eu tenho e tal, mas minha vida particular mesmo, é meio sem graça, né? Assim, eu posto muito show que eu vou, no final das contas, minhas redes sociais acaba sendo uma espécie de álbum de memórias, sabe? De shows e exposições e coisas que eu vi, que eu gostei, mas é mais ou menos isso. Então, fiquem aí com as nossas redes sociais, sempre tem coisa legal, a gente deve fazer mais coisas, a nossa intenção é ter o festival rodando mais durante o ano todo. A gente teve a nossa plataforma de streaming, que já não existe mais, infelizmente, mas a gente deve criar aí ainda um circuito de cineclubes pelo Brasil, enfim, tem algumas brincadeiras aí que a gente quer fazer. Esse foi o Marcelo Alite, curador e diretor artístico do Festival Inédit Brasil, que passa aqui pela cidade de São Carlos, com 15 documentários super especiais que falam de música de alguma maneira e contam histórias bem contadas, como o Marcelo falou. Tem Cyndi Lauper, tem Carlos Santana, tem a cena Black do Rio de Janeiro, tem o Saravá do Pierre Baru, tem o Luiz Melodia com um show super um show super especial na abertura. A história do Luiz Melodia também é lindíssima, né, Marcelo? A gente vai poder acompanhá-la, ou seja, tem muita coisa bacana. Lembrando que o Festival Inédit acontece do dia 29/8, agora, na quinta-feira é a abertura no Cine São Carlos, até quarta-feira da semana que vem, dia 4 de setembro. Todo dia tem uma atividade muito legal, seja no Cine São Carlos, no Centro Cultural da USP ou no Teatro de Bolso. Marcelo, nos vemos em breve. Você vem para São Carlos quando, cara? Chego quarta. Eu chego quarta já para fazer os testes no cinema e já fico aí 9 dias. Maravilha! Seja Vai dar tempo da bem-vindo, gente tomar cerveja, conversar, botar um papo em dia. seja bem-vindo sempre, Marcelo. Esse Muito foi obrigado. mais um programa Subtexto. Eu tive o prazer de conversar com o Marcelo Alite e mais uma vez reitero o convite para você participar, para você acompanhar o Festival Inédit Brasil na sua itinerância aqui em São Carlos, gratuito, isso é importante dizer. Beijo para você, a gente volta semana que vem com mais um programa Subtexto na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar. Valeu, até lá, tchau, tchau.